Olá, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Sou o professor Valmir, aqui do Instituto Federal de Campos do Jordão, e hoje o nosso assunto é angústia. Angústia. Não é a angústia da vida, ainda que pudesse ser. Mas não, o livro do Graciliano Ramos, chamado Angústia, publicado em 1936. Leitura obrigatória da FUVEST. Peguei um slide aqui para ajudar a nossa leitura. Vamos apresentar para facilitar a nossa vida, facilitar a vida de vocês aí que vão prestar o vestibular. Angústia, de Graciliano Ramos. Tá aí meu nome, tá aí o nome do livro, e essa é a ideia. Cara, o que eu devo prestar atenção, Valmir, caso esse livro seja objeto de análise dos vestibulares? O que eu devo pensar? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá? Vamos lá. Então, cara, começa já com o início. Como é que essa narrativa começa? Começa desse jeito aqui, ó. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Antes da gente entrar, então, em quem são os personagens, qual que é a história principal, cara, a hora que eu abro o livro, essa é a primeira coisa que eu leio. Então, eu sou um leitor, e sou capaz aí de produzir as minhas leituras bem, já começo a entender algumas coisas. Ô, Valmir, o que a gente começa a entender, Deus do céu? Começa a entender aqui, ó, levantei-me. Eu tenho um narrador em primeira pessoa, um narrador que está dizendo, eu me levantei, certo? Há cerca de 30 dias. Então, é o narrador em primeira pessoa que está contando uma coisa que já passou. Ele está se valendo aí do passado, está contando sobre o passado. Eu me levantei há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Cara, o que aconteceu com esse narrador? O que houve? O que deu? Por que ele se levantou há cerca de 30 dias? Ele estava deitado por quê? E por que ele ainda não se restabeleceu completamente, segundo ele mesmo? Mas do que ele não se restabeleceu? E aí ele vem, ó, das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Então, desde passado recente, algumas coisas passaram, mas outras não. E o que não passaram? O que continua perseguindo esse narrador? As visões. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Já estamos entendendo. Valmir, não estamos não. Estamos sim, ó. É um narrador em primeira pessoa, contando sobre um passado recente, um passado que ele viveu há pouco, e agora, depois de já ter passado, que ele vai narrar, é que ele vai narrar. Ou seja, já passou, já aconteceu, todos os acontecimentos do livro já se deram quando a gente entra em contato com ele, o livro. Então, este narrador em primeira pessoa vai contar para a gente algo que já passou e já percebi, porque se você se recorda de um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Memória, você vai se lembrar que a memória é sempre uma espécie de ilha de edição. A gente nunca consegue se recordar de tudo o que foi vivido. Não, isso é na vida real, cara. Quando você se recorda de algo, você sempre adiciona algumas coisas, deixa passar outras, revive por outro viés, revive por outro ponto de vista. Então a memória nunca é. E aí, olha que interessante, deixei em amarelo aí para você. Sombras que se misturam à realidade. Então, o que a gente vai ler? Este relato que leremos, este relato de angústia, é um relato em que a realidade e a ilusão, a ficção, a memória, tudo se mistura, a gente não sabe ao certo se o que a gente está lendo ocorreu ou não ocorreu. O que a gente sabe é que tem uma narrativa cheia de angústia. Acho que não vai cair nada disso o que eu vou falar agora no vestibular, mas é até legal você saber que a base, cara, desse tipo de narrativa é um cara, um russo chamado Fyodor Dostoiévski. E o Dostoiévski, ele escreve algumas coisas como Memória do Subsolo, como Crime e Castigo, que são narrativas que colocam
essas várias vozes, né? A gente vai chamar isso de polifonia, várias vozes dentro da cabeça da personagem, dialógico, porque eu converso comigo mesmo, polifônico, porque são várias vozes na minha cabeça conversando comigo e eu tentando dar conta disso. O nome do livro, então, estabelece esse ponto de vista de alguém que não consegue mais ver e viver e entender a realidade vivida, mas que coloca no papel, coloca no livro para tentar dar conta. E aí é interessante, então, você entender o que é angústia. Então, a gente vai até... Olha que capa da Editora Record, para a gente compreender essa ideia de angústia. Olha isso, cara. Olha a angústia. A mão de alguém apertando o pescoço de outro alguém. Tá conseguindo perceber isso? Cara, tem a ver com a obra, hein? Tem a ver com a obra. Vamos ver o que o dicionário Michaelis diz pra gente sobre o que é angústia. Angústia é substantivo feminino. O que significa? Redução de espaço ou de tempo, carência, falta. Legal. O que é mais? Sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão ou de desespero, grande aflição do espírito, tormento, tortura. O que é mais? Sensação de apreensão ou inquietação em relação a algo que alguém, ou a algo ou alguém, situação de aflição, desassossego, sufoco, temor. O que é mais? Para a filosofia, Kierkegaard, que introduziu o termo estado de inquietude do ser humano causada pela presença do pecado vinculado à sua total liberdade. Opa, que é mais? Para a filosofia do Heidegger, é um estado existencial de insegurança do homem diante do nada, sua consciência da inevitável ameaça da morte. Tudo isso é angústia. Que mais? Para a filosofia do Sartre, a consciência da responsabilidade do homem que decorre de sua infinita liberdade e que o faz o único autor dos valores presentes em sua própria vida. Que mais? Para a psicologia, é um fenômeno afetivo constituído de uma grande inquietação ou um grande medo, sem um objeto determinado. Que mais? Para a psicologia, é um estado de excitação e ansiedade causado por antecipações que podem ser concretas, mas não necessariamente são. Então, tudo isso é importante para a gente entender a concepção de angústia que perpassa o livro todo. O livro, cara, ele vai deixando a gente angustiado conforme a gente vai lendo também. Certo, certo. Ah, Valmir, legal. E sobre o que exatamente é essa angústia? Bom, o livro, cara, ele vai contar a história de um cara chamado Luiz da Silva, protagonista que vive ou melhor, num entre-lugar de um passado rural, porque os seus avós eram donos de escravo, donos de fazenda, etc. E ele vai para o centro urbano, e ele não se adapta a esse novo contexto, ele não está lá nem cá. Então, este Luiz da Silva, que é o protagonista, o cara que a gente estava lendo agora, que conta a sua própria vida, ele é um cara que não tem um espaço determinado dentro dessa sociedade. Diz ele, um trechinho para a gente entender o Luiz da Silva, sempre lendo, é assim que a gente compreende os textos. Sem dúvida, o meu aspecto era desagradável. Olha a concepção que ele tem dele mesmo. Inspirava repugnância. E a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me 2 apelidos, bezerro encorado e cabra cega. Devo o ápodo ao meu desarranjo, à feiura, ao desengonço. Não havia roupa que me assentasse no corpo. A camisa tufava na barriga, as mangas se encurtavam ou se alongavam, o paletó se alargava das costas, enchia-se como um balão. Zanguei-me, permanecendo exteriormente calmo, depois serenei. Ninguém tinha culpa do meu desalinho, daqueles modos horríveis de Cambembe. Censurando-me a inferioridade, talvez quisessem corrigir-me. Então, veja o ponto de vista desse cara sobre ele mesmo. Então, ele é um cara que não se adapta. Ele não é um cara adaptado. Ele não tem um espaço, não sabe bem quem é. Então, vamos entender melhor quem é esse Luiz da Silva. É neto de um proprietário rural decadente, filho de um pequeno comerciante, órfão, perdeu os pais, foi socorrido por conhecidos, também gente pobre. Posteriormente, chegou a ser pedinte, serviu ao exército, foi mestre escola, trabalhou como revisor, além de fazer poesias para vender para estudantes. E agora, quando a gente começa a ler o livro, o que ele é? Ele é funcionário público e redator de jornal. Cara, ele é um frustrado. Essa é a ideia, guarda isso, é um cara frustrado que vai se apaixonar por alguém, mas
é a Marina, mas vai ter um grande problema nessa paixão, que vai ser um cara rico, o Julião Tavares, que vai atravancar o caminho do Luiz da Silva. Mas antes da gente entrar para isso, algumas coisas que podem cair. Leia esse trecho comigo, olha aqui que pesado. A minha camisa estufa no peito, é um desastre. Quando caminho, ele está se analisando, Luiz se analisando. Quando caminho, a cabeça baixa como a procurar dinheiro perdido no chão. Há sempre muito pano subindo-me na barriga, machucando-se. É necessário puxá-lo, ajeitá-lo, sujeitá-lo com o cinto que se afrouxa. Estes movimentos contínuos dão-me a aparência de um boneco desengonçado, uma criatura mordida pelas pulgas. A camisa sobe constantemente, não há meio de conservá-la estirada. Também não é possível manter a espinha direita. O diabo tomba para frente e lá vou eu marchando, como se fosse encostar as mãos no chão. Levanto-me, sou um bípede. É preciso ter a dignidade dos bípedes. Um cachorro, como Julião Tavares, andar empertigado, e eu curvar-me para a terra como um bicho? Desentorta o espinhaço. O que é que me pode acontecer? Se doutor Gouveia passar por mim, finjo não vê-lo. É impossível pagar o aluguel da casa. Não pago. Hei de furtar. Doutor Gouveia que se lixe. Então perceba, cara. Olha quantas vozes na cabeça dessa personagem. Olha como as coisas vão se dando. Então, preste atenção nessas 3 ideias. Monólogo interior. Então, o narrador conversa consigo mesmo, fluxo de consciência, as ideias vêm, vão, tomam vários caminhos. E isso é uma ideia, cara, que já começa de um modo ou de outro lá no Machado de Assis, né? Tem como grande expoente o Dostoiévski, que acabei de falar para vocês, a Clarice Lispector é gênia em fazer isso também, principalmente nessa crise existencialista. Então, essas palavras são chave para a compreensão do romance. Quem que é o grande inimigo do Julião, do Luiz da Silva? É o Julião Tavares. E quem é o Julião Tavares? É bacharel, de razoável cultura, filho de comerciantes, pertencente a uma família capitalista, conservadora e católica, individualista, consequentemente egoísta, só age em função do seu interesse pessoal. Tanto, guarda isso, que seduz várias jovens de famílias pobres que acreditam em suas promessas de bem-estar através de sua riqueza. No máximo, ele lhes dá uma pequena quantia de dinheiro para que se calem. Assim acontece também com Marina, namorada de Luiz. Então a Marina, com quem o Luiz está tendo uma relaçãozinha, ela vai se apaixonar por aquilo que o Julião Tavares pode dar para ela e que o Luiz da Silva não pode. Então quem é esse Julião? Vamos ler um trecho? Em toda parte era assim. Desamarrava-se no bonde e se alguém lhe tocava as pernas, desenroscava-se com lentidão e lançava um importuno olhar duro. Eu encolhia-me, reduzia-me. O Julião, cara, sendo analisado pelo Luiz da Silva. Eu encolhia-me, reduzia-me e, em caso de necessidade, sentava-me com uma das nádegas. As viagens se tornavam horrivelmente incômodas, mas havia me habituado a elas. E ainda que o carro estivesse deserto, não poderia espalhar-me como o Julião Tavares. Receava que me viessem empurrar e tomar, sem pedir licença, algumas polegadas da tábua estreita. Então, quem é esse Julião? É o representante da burguesia onipotente, representante da perda dos valores nas cidades para o Luiz da Silva. O Luiz acredita nisso, certo? Então, qual que vai ser a grande questão? O Luiz da Silva ele vai se apaixonar pela Marina, que a gente vai descobrir já quem ela é. A Marina, ela tem desejos, cara. Ela quer viver bem, ela quer ter coisas que o Luiz da Silva não pode dar para ela. O Luiz, ele gasta todas as economias dele, cara, para marcar o casamento, para comprar coisas, enxoval, para se casar com a Marina, mas ela acaba se apaixonando por aquilo que o Julião podia dar para ela. E aí, cara, o Luiz da Silva entra numa loucura e sonha em matar Julião Tavares. Calma que a gente chega lá. Quem que é a Marina que causa tudo isso? É uma jovem bonita, sensual, fútil, vaidosa, volúvel, superficial, além de indolente. Mas tudo isso é a partir do viés do Luiz da Silva. É o Luiz que deixa a gente pensar essas características da Marina, já que é um narrador em primeira pessoa. É o Luiz que nos deixa ver também o Julião Tavares. Então guarda isso. Gasta ela, né, as economias de Luiz da Silva a título de preparar-se para se casar com ele. No entanto, com grande facilidade, é seduzida por Julião Tavares.
E ela abandona o Luiz. Grávida de Julião, ela é abandonada pelo Julião e vai abortar clandestinamente, cara. E aí o Julião, cara, abandona a Marina vai ser xingada de tudo que é nome pelo Luiz, vai ser ameaçada pelo Luiz de ser denunciada à polícia. E essa reação reflete toda a mágoa e todo o rancor do Luiz da Silva. Então, o Luiz da Silva, ele vai ter essa angústia, principalmente, porque ele não consegue se adaptar, ele não consegue uma mulher, ele não consegue as coisas que o Julião Tavares consegue. Lendo aqui, ó, sobre a Marina, aqui é interessante, cara. Ela vai ser a perdição de Luiz, mas é também uma mulher que deseja. E esse desejo, uma mulher que deseja, o Luiz não pode aceitar. Um cara criado do modo como ele foi criado, uma sociedade patriarcal, paternalista, machista, ele não aceita, ele não aceita. Ele quer a mulher para ele, como objeto. Certo? E aí, olha como é que a gente vê a Marina pelo olhar do Luiz, cara. Pro Luiz, a Marina é um pedaço de coisa. Olha lá. Nesse ambiente gelatinoso, Marina se movia, nadava desesperadamente bonito, o peitinho redondo subindo e descendo a querer saltar pelo decote baixo, pimenta nos olhos azuis, os cabelos de fogo desmanchando-se ao vento morno e empestado que soprava dos quintais. Veio meu pensamento maluco de que tinham dividido Marina, cerrada viva, como se fazia antigamente. Essa ideia absurda e sanguinária deu-me grande satisfação. Olha a loucura do Luiz, cara! Nádegas e pernas para um lado, cabeça e tronco para o outro. A parte inferior mexia-se como um rabo de lagartixa cortado, mas eu não reparava na parte inferior que tanto me perturbara. Recebia as faíscas dos olhos azuis e desejava enxugar com beijos a saliva que umedecia os beiços um pouco grossos da minha amiga. Estava linda. Então, tudo isso, essa loucura, essa mulher, cara, era pro Luiz a perdição. Então, algumas coisas para você prestar atenção. Atenção! A tragédia de uma vida condicionada a um complexo de inferioridade nem sempre justificado pode cair no vestibular, que é a tragédia da vida do Luiz da Silva. A força do poder econômico, como Julião, porque tem dinheiro, consegue tudo. O poder de dominação do letramento, o Julião também é letrado, o Luiz da Silva, ele tenta, mas não consegue. Então, ele percebe a força do letramento, a fragilidade e a dependência da mulher em relação ao homem, do ponto de vista da obra, os valores provincianos como forma de condicionamentos mais pobres que devem se adequar a esse lugar pouco valoroso, tudo isso pode cair, tudo isso pode cair. Então, qual é o desfecho dessa obra para a gente pensar? O desfecho é, o Luiz, tomado pelo ciúme, tomado pelo desprezo, tomado por ter entendido que a mulher que ele tanto amava foi usada e desprezada pelo Julião, vai tentar ou vai conseguir. A gente entra nessa noia. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é sonho? Será que é ilusão? Será que é passado? Será que é memória? O que será que é? Mas ele vai tentar matar, o Luiz vai tentar matar o Julião. E o desfecho? Marina era um instrumento e merecia compaixão. Dona Adélia era um instrumento. Olha como ele vê as mulheres, instrumento, e merecia compaixão. Julião também era instrumento. Mas não tive pena dele, senti foi o ódio que sempre me inspirou. Agora aumentar. Retirei a corda do bolso, em alguns saltos silenciosos como o das onças de José Bahia estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isso é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se. Exatamente o que eu havia imaginado. A ideia de que Julião Tavares era um cadáver estarreceu-me. Não tinha pensado nisso. Horrível corpo imóvel esfriando. Lá estava a cabeça ainda morna. Enjoado, cuspindo muitas vezes, erguia. Passei o laço no pescoço. E essa é a minha questão. Ele matou ou não matou? A gente sabe que faz 30 dias que ele está pensando nisso. Foi assim que começou a narrativa. O que a gente sabe é que a angústia de ter sentido, experimentado, vivido, cara, vale pela morte. Provavelmente o Luiz matou sim o Julião Tavares, provavelmente, mas a narrativa não bota o fim nisso tudo pra gente, certo? Então, era isso que eu queria contar para vocês pensarem um pouquinho acerca dessa obra importante, incrível, chamada
Opa, deixa eu parar a apresentação aqui, ó. Deixa eu parar a apresentação aqui. Chamada Angústia, de Graciliano Ramos. Cara, presta atenção, angústia. O que é a angústia? Esse triângulo amoroso, monólogo interior, cara, várias conversas mentais que o Julião Tavares, o Luiz da Silva mantém consigo mesmo. É isso, espero que auxilie. Boa sorte, boa prova, boa leitura. Conte comigo para as próximas. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.